Podem sentar, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar com vocês. Eu estive aqui no mês passado, né? Hoje é dia 1º de abril, então posso chamar mês passado. E agora em abril estou aqui, participando dessa festa bonita do aniversário da igreja, 66 anos. E em maio eu vou estar aqui também em São Paulo. Então eu vou ver se a gente já arruma uma kitnet aqui, manda aqui um negócio para a gente ir se acomodando, né? Porque se continuar nesse ritmo, pastor Luiz André, eu tenho que arrumar um cantinho aí. Acho que vou ficar lá na serra. Pode ser também. Mas é um prazer estar aqui, muito carinho por vocês. Eu conheço a maioria de vocês há pouco tempo, mas o carinho é grande. E tenho orado por vocês, tenho colocado vocês nas minhas orações. Eu tenho alguns nomes em especial, eu tenho colocado assim, de forma especial diante do Senhor. Então, se Deus começar a mexer com você, te mandar servi-lo de uma forma ainda integral, tem oração por trás disso. Pode ficar com medo, mas um medinho bom. Deus vai agir e vai trabalhar através da sua vida. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra nessa noite, aqui, em Mateus capítulo 25. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, para a gente ler juntos alguns versículos. Do versículo 14 até o versículo 30 de Mateus 25. Se vocês quiserem, pode desligar esse ventilador daqui, ó. É ele que está com esse... Aí. Ele é afinado ainda, está na nota certinha. Muito bem. No fundo. Muito bem. Mateus 25, do 14 ao 30. Todo mundo encontrou? Amém, misericórdia. Amém. Vamos ficar de pé para a gente ler? Mateus 25, diz assim a partir do verso 14: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Verso 22. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. 24. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar um pouquinho? Senhor, nós abrimos a Bíblia com as mãos, lemos com os olhos, a mente, com a boca, mas só o Teu Espírito pode abrir o nosso coração.
Só o Teu Espírito pode fazer com que essas palavras aqui pulem das folhas para dentro da nossa mente, do nosso coração, não trazendo somente impressões para cada jovem aqui, mas comprometimento e ações concretas na vida, através da Tua Palavra. A Tua Palavra é transformadora, a Tua Palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. A Tua Palavra é como uma espada de 2 gumes, que divide alma e espírito, juntas e medulas. A Tua Palavra é como a chuva que cai sobre a terra seca, fazendo frutificar. Que essa palavra, que é viva e eficaz, haja poderosamente na vida de cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar? Jesus contou uma parábola, a parábola dos 10 talentos. Todo mundo já ouviu falar dessa parábola aqui, não já? O talento aqui não tem a ver com essa palavra talento que a gente tem hoje, necessariamente de habilidades, mas é a referência a uma moeda daquela época, ou um valor. Um talento naquela época valia 30 quilos de ouro. Então pensa comigo agora nessa história que a gente leu, onde Jesus conta a parábola dos 10 talentos, dos 5 talentos, dos 2 talentos que 3 servos receberam, de 5, 2 e 1, e esses talentos todos, cada um deles tinha 30 quilos de ouro, de valor, para a gente entender um pouquinho mais a proporção do que Jesus conta. O que é uma parábola? Jesus usa uma história comum daquela época para ensinar um princípio espiritual para a vida dos discípulos. E aqui eu começo essa nossa reflexão hoje à noite, perguntando para você, preste atenção aqui, você já se situou nesse mundo? Você já entendeu aonde você está? O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo com a sua vida e o que precisa acontecer? Você já acordou? Já entendeu o que você está fazendo aqui? Por que você existe? Qual é o propósito da sua vida? Por que você nasceu? Porque existem, para cada um que nasce, milhões de possibilidades de nascimento que não aconteceram. E para cada um que chega à juventude, milhões talvez, que não chegaram. Eu estive há um tempo visitando um país onde 75% das crianças não vão chegar na idade adulta. Então, você estar vivo já é um sinal. Outras possibilidades nem existiram. Nem chegaram à existência. Você foi chamado à existência por Deus. Se você está vivo, e vivo nessa idade na sua vida, com os anos que você já viveu, tem uma razão disso estar acontecendo. Por que você está aqui agora e eu? E é sobre isso o que Jesus está falando aqui em Mateus 25. Jesus está falando com os seus discípulos, lembrando-os novamente, situando-os novamente sobre a posição deles no mundo. Jesus os está posicionando. Jesus está pegando esses discípulos e os posicionando nesse mundo, colocando eles na posição certa. Você já sabe qual é a sua posição? Ou você é aquele jogador, você é aquela jogadora que está perdida no campo. A vida é o jogo, e você se sente como um jogador, uma jogadora que está fora de posição, que não sabe se chuta, se ataca, se defende, se corre, se para. Você já teve a sua experiência de começar a jogar com um outro grupo, um tipo de jogo, e você não conhecer as regras, não saber o que está acontecendo e ficar perdido? Quem já teve essa experiência aí? Pode ser um jogo de cartas, pode ser um jogo de futebol. Imagino, se colocassem você para jogar rugby, quem sabe aqui jogar rugby? Olha, isso é raro, viu? Vamos pensar num esporte mais raro ainda. Qual? Cricket. Beisebol. Eu acho beisebol um pouco complicado de entender tudo aquilo. Mas imagine que você está num jogo que você está perdido. Você não sabe aonde você tem que ficar ali. Imagine você entrando
num palco como esse. É porque hoje não deu tempo de preparar peça de teatro. Na última vez que eu preguei aqui, teve o teatrinho, né? Cadê os atores aí, as atrizes que participaram? Não deu tempo. Mas eu começaria assim, ó, com um grupo de atores entrando para fazer uma peça, cada um na sua posição, e aí entra um perdido, ele não sabe, ele entra, ele fica aqui, aí alguém manda ele ficar daquele lado, aí outro manda ficar aqui. Eu faria uma peça mais ou menos assim. Essa é a vida de alguém que ainda não entendeu o que está fazendo aqui. Ele é um ator nesse palco que é a vida, perdido. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe o que está fazendo. E esse é o retrato do mundo hoje. Esse é o retrato de pessoas que não sabem se são homens, se são mulheres, se são outras coisas, se são bons, se são maus, se tem que fazer isso, se tem que fazer aquilo, não sabem a sua identidade, não sabem o seu propósito, não sabem a razão da sua existência, não sabem qual é o seu destino, não sabem qual é a sua missão. Tem uma pesquisa que foi feita com jovens americanos, que eles mudam de opção de emprego e de trabalho mais de 15 vezes. Perdido. E talvez você ouvindo o pastor Tiago aqui hoje à noite, você fala assim, pastor, eu sou um desses. Eu não sei. Eu não sei quem eu sou. Como é que é aquela música? Eu não sei para onde vou. Vocês não conhecem essas músicas aqui, né? Os jovens aqui de São Paulo são crentes, não são como o pessoal lá de Goiás, que essas músicas aí. Então, eu não sei o que estou fazendo aqui, estou perdido. E o que Jesus está falando para os discípulos aqui em Mateus 25 é, deixa eu lembrar vocês qual é a posição de vocês no jogo da vida, no campo, aonde vocês vão se posicionar. Jesus está posicionando os seus discípulos. Por que ele está fazendo isso? Algo muito importante para informar vocês é que Mateus 25 vem depois de Mateus 24. Tá? É uma informação super relevante. Mas por que ela é relevante? Porque em Mateus 24 nós temos o que é chamado na Bíblia de o sermão escatológico de Jesus. O que significa isso? Quem pode dar uma sugestão? O que Jesus diz em Mateus 24? Sobre o quê? Pode colar na Bíblia. Sobre qual assunto Jesus fala em Mateus 24? A segunda vinda, o fim. Ele fala da grande tribulação, fala do princípio das dores, fala dos sinais, guerras e rumores de guerras e tudo aquilo, e aí a consumação, a vinda de Cristo, certo? Todo mundo aqui comigo? Em Mateus 24, Jesus fala do final. Ele fala, esse mundo tem uma conclusão. Esse mundo e essa vida que nós estamos, não é um texto que não tem conclusão. Tem uma conclusão e eu vou dizer para vocês qual é. Vocês estão numa corrida, eu já vou dizer como é que ela termina. Jesus vai voltar uma segunda vez. Ele dizendo, eu vou voltar. Eu vou para junto do Pai, eu vou passar por um sacrifício, vou passar pela morte e ressurreição, mas eu vou voltar. Então tem a conclusão, tem o final da história. E aí, o que isso traz de implicação, de importância para você e para mim? Bom, sabendo qual é o final, o que eu tenho que fazer enquanto esse final não acontece? Qual é a minha posição? Se eu já sei como é que o jogo termina, como é que eu jogo até o jogo terminar? Entende? Se Jesus está dizendo em Mateus 24 como as coisas vão acabar, em Mateus 25 Jesus está dizendo para os discípulos o que eles devem fazer enquanto essa consumação não acontece, enquanto ele não volta, enquanto ele não vem. Eu vou voltar, mas enquanto eu não volto, o que vocês precisam entender e fazer? Por isso que aqui em Mateus 25 é como se Jesus fosse o técnico dos discípulos, posicionando eles no mundo. Você já foi posicionado pela palavra de Deus na sua vida? A palavra de Deus já posicionou você nessa vida? Já te conscientizou? Você já sabe qual é o número da camisa que você veste? Eu fiquei um pouquinho frustrado ontem, teve a festa de aniversário da Maria Clara, né? Eu cheguei direto do aeroporto, o pastor Luiz André me levou para lá, a festa bonita,
muitas luzes, muito som, muita comida. Estava indo tudo tão bem. Até que no final, o pessoal começou a cantar o hino do Corinthians. Estava indo tão consagrado o negócio, tão... Você sabe qual é a posição que você joga no time? O que você tem que fazer? E é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está dizendo, Mateus 24, o mundo vai acabar, e eu vou voltar para buscar os meus. O que vocês precisam fazer enquanto eu não volto? Em Mateus 25, ele aplica essa informação escatológica com duas parábolas que trazem lições importantes. A primeira, eu não vou falar sobre ela hoje, mas é sobre as 10 virgens. Vocês se lembram da parábola das 10 virgens? Elas estavam esperando quem chegar? O noivo, certo? Elas esperavam um noivo chegar. Jesus está falando do quê? Da volta dele, ele é o noivo. E ele diz o seguinte, o problema é que quando o noivo voltar, 5 dessas 10 virgens não vão estar vigiando, não vão estar preparadas, não vão estar com azeite, não vão estar prontas, porque elas não vigiaram, elas não ficaram atentas, elas não acordaram, elas não entenderam, elas se tornaram displicentes no meio do caminho, e na hora que o noivo voltou, na hora que o noivo apareceu, elas não estavam prontas. Das 10 virgens, 5 estavam preparadas e 5 não. E qual é a lição dessa parábola? Vigilância. Vigiar. Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, sabendo que eu vou voltar, vigiem, sejam vigilantes, não fiquem desatentos. E a outra parábola que Jesus conta é a dos talentos, para falar de serviço. É isso que Jesus está dizendo, olha, enquanto eu não volto como noivo, vigiem. Enquanto eu não volto como o Senhor que vai cobrar os talentos, trabalhem. E ele conta no final de Mateus 25, a das ovelhas e dos cabritos, que vai ter ovelha que no final vai se revelar cabrito, não é ovelha de Jesus, por causa de qual critério? Do amor. Jesus vai dizer o seguinte, vocês não me deram de comer, de beber e de vestir, vocês não cuidaram de mim, quando vocês não deram de comer, beber e vestir para os pequeninos, para os necessitados. Então Jesus ele ensina 3 coisas em Mateus 25, enquanto eu não voltar, vigiem, enquanto eu não voltar, trabalhem, enquanto eu não voltar, amem e cuidem das pessoas. Então essa é uma aplicação muito importante, vigiem porque o noivo vai voltar, trabalhem porque o Senhor vai cobrar o talento quando voltar, amem porque o rei vai voltar e ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Jesus é o noivo dessa parábola das 10 virgens, Jesus é o Senhor dessa parábola dos 10 talentos, e Jesus é o rei que vai honrar aqueles que cuidaram dos pequeninos. Responsabilidade de vigiar, responsabilidade de trabalhar, responsabilidade de amar. Jesus está posicionando a gente aqui, e você precisa pensar sobre isso, você precisa pensar se você está jogando na posição certa, você precisa pensar se você não está distraído como esses que não entregaram o talento multiplicado, como as virgens que não estavam com azeite. Seus olhos já se abriram para essa realidade? Você já entendeu o que você precisa fazer enquanto Jesus não volta? E aqui, eu quero que você pare para pensar um pouquinho sobre a consciência que você tem do seu papel nesse mundo. Porque senão a gente vive só distraído com superficialidades. A gente vai começar a agir como as pessoas que não têm essa consciência da sua posição,
da sua identidade, agem no mundo. Alguém disse que uma das regras desse mundo é gastar o que não tem para comprar o que não precisa, para impressionar quem você nem conhece. Essa é uma das frases que definem a superficialidade do nosso mundo. E com o mundo virtual, isso ficou ainda mais latente. O fato é, meus irmãos e jovens aqui dessa noite, que tem muito jovem na igreja perdido. Ele não sabe a sua posição. Ele não sabe o que está fazendo. Ele gosta do culto, porque tem o movimento, tem o som, tem o ambiente, mas ele, quando passa daquele intervalo do culto, daquele tempo do culto, e ele vai para a vida do dia a dia, o jogo, ele não sabe aonde jogar, como fazer, o que fazer, por que fazer, ele fica perdido, porque ele não está posicionado. E você e eu não estamos aqui apenas por nós mesmos. A nossa vida não é sobre nós. A sua vida não é sobre você, é sobre Deus e a sua glória. Os seus relacionamentos não são sobre você, mas são sobre Deus e a sua glória. A parábola dos talentos mostra um Senhor que entregou talentos para os seus servos. Essa é a primeira compreensão que nós precisamos ter nessa noite. As coisas que eu tenho não são completamente minhas, mas são emprestadas por Deus para mim, e eu sou um mordomo dos bens de Deus. Essa é uma lição da parábola dos talentos para você e para mim, que estamos vivendo nesse período em que Jesus ainda não voltou. O que você tem não é propriamente seu, mas é para o Senhor, e você tem que administrar e multiplicar para Ele. Outra lição introdutória é que na parábola dos talentos, Jesus chama você e eu de servos. Servos. Na verdade, a palavra aqui não é servo, é escravo. A palavra usada por Jesus aqui é doulos, que é escravo. E quando Jesus usa essa expressão, todo judeu da sua época entendia o que significava, porque o Império Romano, que era o império que estava sobre a Palestina, tinha mais de 30 milhões de escravos. O escravo não era dono da sua própria vida. O escravo era propriedade de alguém. Aí eu pergunto para você, se um rei, preste atenção aqui, se um rei se prostra diante de outro rei, a atitude dele foi uma atitude de humildade ou não? Se um rei se prostra diante de outro rei, foi uma atitude humilde a dele, de se prostrar? Foi ou não foi? O que vocês acham? Foi. Ele é igual ao outro rei. Ambos são reis. Se um rei se prostra diante de outro que é igual a ele está sendo humilde. Mas se um escravo se prostra diante do seu rei, ele está sendo humilde ou ele está só fazendo aquilo que é sua obrigação? E o que vocês me diriam? Ele está sendo o quê? Realista. Ele está fazendo nada mais do que a sua própria obrigação, porque ele é o escravo e o rei é o rei. Essa é a forma que nós temos que enxergar a nossa vida diante de Deus. Todo ato que você faz de humilhação, de submissão, de obediência ao rei, você não pode se gloriar nisso, você não pode ficar se achando melhor do que os outros por isso, porque isso nada mais é do que a sua obrigação e a minha, porque Deus é o rei, nós não somos. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele é o dono, nós somos os escravos. Ele é o proprietário, nós somos as propriedades dele. Ele nos comprou com o sangue de Cristo, nós somos dele. Por isso o culto que nós prestamos aqui nessa noite precisa ter essa consciência. Nós cultuamos a Deus porque nós somos servos de Deus e Ele é tudo para nós. Eu dependo completamente dEle. O culto não é apenas som, luz, coreografia e emoção.
O culto é um reconhecimento de que eu sou escravo dele, e ele é o meu Senhor, ele é o dono da minha vida, eu dependo cada segundo dele, sem ele eu não existo, eu não vivo. E se essa não for a postura do meu coração e do seu, o nosso culto pode ser rejeitado pelo Senhor. Qual é o primeiro culto registrado na Bíblia? O primeiro ato de culto registrado na palavra de Deus, quem se lembra? Caim e Abel. Se lembram de Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva? É o primeiro registro de uma oferta no altar. Qual foi o percentual de rejeição desse culto por Deus? 2 fizeram sacrifícios ao Senhor, cultos ao Senhor. Quantos foram rejeitados e quantos foram aceitos? 1 foi aceito. O culto de Abel foi aceito, e o culto de Caim foi o quê? Rejeitado. Desde o tempo de Abel, que não cola dizer que a gente faz uma coisa por fazer, e é porque é para Deus, ele aceita. Desde o tempo de Abel, que esse argumento, mas é para Deus, que não cola, não rola, Deus não aceita. Deus rejeita culto, Deus rejeita mão levantada, Deus rejeita lágrima, Deus rejeita choro, Deus rejeita melodia, Deus rejeita harmonia, Deus rejeita liturgia. Desde Caim e de Abel, se ele não encontrar no seu coração e no meu coração, um coração de fato de servo submisso a ele, ele não se impressiona com som, ele não se impressiona com luz, ele não se impressiona com movimento, ele não se impressiona com apresentação, com performance, ele não se impressiona com os nossos gestos, não causa impacto em Deus, o nosso quebrantamento visível para os homens, se ele não enxergar no nosso coração, de fato, um coração de um escravo de Deus, que se submete a ele e diz: o Senhor é o meu Senhor, eu te obedeço na minha vida. Isso que a gente faz é rejeitado por Deus. Ele rejeitou o sacrifício de Caim, e ele disse para Caim: se você proceder bem, é certo que serás aceito. Então Deus revela lá no Gênesis por que ele rejeitou o sacrifício de Caim. Porque ele não procedeu bem. Quando o templo de Salomão foi inaugurado em 2 Crônicas capítulo 7, depois que Salomão construiu um templo enorme, com todas as riquezas e música e tudo mais, Deus aparece para Salomão e diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu os seus pecados e sararei a sua terra. Tem um se, não é? Tem um se. Em Mateus 7, Jesus diz assim: muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres. Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Jesus vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é comparado a um homem que constrói a sua casa sobre areia. Quando vem a chuva, a casa cai. A casa cai. Já ouviu essa expressão? Muito comum nos morros das comunidades. A casa caiu. Está lá em Mateus 7, a casa vai cair daqueles que estão achando que vão impressionar a Deus, exibindo a sua performance externa de culto. Deus não se impressiona. Nós estamos enganando a nós mesmos. E isso tem a ver com a parábola dos talentos. Porque Jesus está dizendo: vocês são os servos nessa parábola. Vocês são os escravos. E aí tem 3 lições para eu fechar essa minha reflexão com vocês. A primeira lição é que essa parábola dos talentos nos ensina que essa vida que nós estamos vivendo agora é o do tempo do esforço, do trabalho, de dar o gás. A sua vida e a minha aqui é uma atribuição temporária. E nesse tempo que a gente está aqui, a gente tem que dar o gás. A gente tem que ter tônus muscular, no sentido de esforço, de dar o nosso melhor. Vejam que quando o Senhor volta, Ele não elogia os servos que multiplicaram seus talentos porque eles eram espetaculares, mas porque eles foram fiéis. Deus não está cobrando de você ser o melhor,
Deus está cobrando de você fidelidade. Esse é o tempo do esforço. A primeira lição é o tempo de se esforçar. Os 2 servos primeiros da parábola se esforçaram e multiplicaram seus talentos, trabalharam. Esse é o tempo do esforço. O cristão que entende a sua posição no mundo, ele precisa se esforçar. Não existe uma zona de descanso, de conforto espiritual, não existe aposentadoria espiritual, não existe dar um tempo para o Senhor. Você precisa dar o gás. Você, jovem, você tem que ser um cristão radical. Você tem que ser um cristão que não está brincando, que está levando a sério, que não está zoando, que não está só de resenha, que está levando a sério a sua fé com o Senhor, porque esse é o tempo de multiplicar os seus talentos. E quem te deu os talentos que você tem foi Deus. Ele entregou nas suas mãos, Ele disse: esses talentos são meus, eu vou deixar com você, mas um dia eu vou voltar para cobrar o que você fez com eles. O que nós estamos fazendo com as habilidades, os talentos e as coisas que Deus colocou na nossa vida? O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Porque a vida que você tem hoje foi Deus que te deu. Você está vivo aqui, o sopro dessa vida que te faz respirar todos os dias vem de Deus. Você depende dele a cada segundo da sua vida. Essa parábola fala de esforço. Jesus diz em Mateus 24: vai haver uma grande tribulação, vai ter um monte de desgraça no mundo, o amor vai se esfriar de muita gente, mas eu vou voltar. E em Mateus 25, ele fala das virgens que vigiaram, e na parábola dos talentos, ele fala daqueles 2 primeiros servos, o que recebeu 5, o que recebeu 2, que trabalharam enquanto o seu senhor estava fora. Esse estar fora é momentâneo. A parábola fala do Senhor que deixa os talentos com os servos e vai embora, mas vai voltar. É Jesus falando dele: eu vou, mas eu volto. E o que você vai fazer enquanto eu não voltar? Essa é a pergunta para a sua alma e para a minha alma nessa noite. O que eu faço enquanto Jesus não volta com a minha vida? Jesus está posicionando você e eu. Jesus está dizendo: o que você vai fazer com a sua vida? É muito simples. Você vai usar os talentos que eu te dei para a minha glória, com esforço, com trabalho, com dedicação. Vai multiplicar, vai fazer com que esses talentos abençoem a muitos, sejam multiplicados. Você não vai enterrar e ficar com medo. Isso não. Esse servo foi reprovado. Esse servo foi chamado de mau e negligente. Esse servo foi condenado. Esse é o tempo do esforço. Deus diz para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, não te mandei eu? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em 1 Reis 2:2 diz: esforça-te, pois, e sê homem. Em Mateus 11 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Você tem que dar o gás. Você tem que fazer essa oração hoje: Deus, me tira dessa passividade, desse marasmo, dessa vida de espectador da tua obra. Eu quero fazer parte dela, eu quero ser um protagonista dela. Eu sou alguém que o Senhor colocou nesse mundo, eu sou importante, eu sou um poema de Deus, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 10, vocês são um poema de Deus declamado nesse mundo, vocês são importantes, a vida de vocês tem um propósito, as vocações que vocês receberam têm um propósito, os talentos que vocês receberam têm um propósito. É escatológico, é para trabalhar enquanto o mundo não acaba, para abençoar o mundo, para iluminar o mundo, para salgar o mundo, para transformar a vida das pessoas, para fazer diferença na sua geração. Você não é um espectador da vida, você é um ator importante dessa história. Você não é um ator perdido no palco. Entenda quem você é e comece a agir, comece a fazer. Isso muda a gente, isso mudou as minhas escolhas, mudou a minha agenda, mudou as minhas prioridades, mudou as minhas decisões, aonde eu vou gastar a minha energia,
Aonde eu vou gastar o meu tempo? Quando eu tinha 18 anos, eu achava que ia ser um promotor de justiça, para fazer o discurso diante do júri, e estudava na faculdade de Direito para isso. Mas quando Deus fez uma reviravolta na minha história, Ele mudou as minhas prioridades e redirecionou os meus talentos e as minhas habilidades, não mais para aquilo que eu planejava, mas para aquilo que Ele tinha para fazer através da minha vida. Qual é o objetivo dos talentos e dons que Deus colocou na sua vida, jovem? O que você está fazendo com eles? Você está enterrando? Está com medo? Está fugindo? Está achando que vai ser ruim, vai se dar mal, que Deus é um péssimo patrão? Em Mateus capítulo 5, de Mateus capítulo 6, Jesus diz: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste não vos dará porventura todas as coisas que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E entenda isso, acorde, é isso que Jesus está dizendo para a gente nessa noite. Acorda, desperta, o mundo caminha para uma consumação final. Abre os seus olhos, para de perder tempo, para de desperdiçar energia, para de tomar decisões erradas, foca no alvo. Eu já disse para vocês em Mateus 24, que vai acabar, que eu vou voltar para buscar os meus. Então olha o que vocês têm que fazer: vigiem, tenham azeite na botija quando o noivo voltar, estejam com os talentos multiplicados quando o Senhor voltar, amem e cuidem das pessoas quando o rei vier separar as ovelhas dos cabritos. Sirvam o Senhor, vocês são servos. Um dia vocês vão descansar. Um dia Deus vai se virar para nós e vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o descanso do teu Senhor. Mas agora não é a hora de descansar, agora não é a hora de ficar olhando, agora não é a hora de ficar apenas no mundo das ideias, agora é a hora de agir, de fazer o que tem que ser feito. E essa implicação tem diferenças para cada um de nós, porque na parábola diz que Deus distribui talentos de forma diferente. Ele dá para um 5, outro para outro 2, outro para outro 1, e não importa, o importa é o que você vai fazer com os talentos que Deus colocou nas suas mãos. Ele vai cobrar. E aqui Jesus está nos chamando a darmos o sangue, darmos a vida. Ele vai dizer: quem quiser me seguir, em Lucas capítulo 9, negue-se a si mesmo dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Quando um homem de alguma aldeia da Palestina saía com uma cruz nas costas, cercado de soldados romanos, todo mundo daquela vila que visse aquele homem sabia que era uma viagem sem volta. Todo homem que saísse de uma vila palestina com uma cruz carregando nas costas, cercado de soldados, para fora da cidade, todo mundo sabia que esse homem nunca mais ia voltar para a cidade. Era uma viagem sem volta. Não olhe para trás, o caminho da cruz é olhar para frente. A sua vida e a minha, como diz Paulo em Colossenses, morreu em Cristo e ressuscitou em Cristo, está oculto em Cristo, e é para Ele que eu vivo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É tempo de combater o bom combate, de completar a carreira, de guardar fé. Tem uma frase do Piper Shedd que eu gosto muito, que diz assim: o navio ancorado no porto está muito seguro, mas não foi para isso que o navio foi feito, mas para enfrentar as grandes águas e ondas do alto mar. A sua vida é um navio que não pode estar ancorado no porto. Você precisa soltar as cordas, puxar a âncora e ir com coragem, viver os propósitos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Eu quero ouvir um amém convicto aí. Amém. Amém. Essa palavra é de Deus para nós. É a palavra para acordar a gente, é para sacudir os jovens principalmente, mas nós adultos ou os mais velhos, a gente sente que perdeu tempo, que desperdiçou energia.
Vocês, os mais jovens, têm tempo de cometerem menos erros do que nós. Os mais velhos aqui, como eu, que vou completar 44 anos em junho, tem esse sentimento de que em momentos e fases da minha vida eu poderia ter aproveitado melhor. E você que é mais novo, dá tempo de não cometer as mesmas besteiras e erros e desvios de propósito que nós cometemos. Esse é o tempo de se esforçar. Um jovem chamado Policarpo, que era bispo de Esmirna, um sucessor de João, do apóstolo, ele foi condenado à morte pelo Império Romano. No ano 63, a cidade de Roma foi incendiada e destruída por Nero, que colocou a culpa nos cristãos. No ano 70, o imperador Tibério destruiu Jerusalém. E daí em diante foi só ladeira abaixo a perseguição contra a igreja de Jesus. Dos mais de 30 imperadores, de Nero até Constantino, mais de 10 desses 30 perseguiram de morte os cristãos. Milhares morreram. Policarpo, o bispo de Esmirna, foi preso. E ele foi condenado à fogueira, porque ele não negava Jesus como seu Senhor, seu Salvador. A história conta que amarraram Policarpo na estaca, e o algoz ali ainda fez uma pergunta: se você despreza as feras que podem devorar vocês, eu vou ordenar que você seja consumido na fogueira, se você não se retratar e negar Jesus. Sabe o que Policarpo de Esmirna respondeu? Você me ameaça com o fogo que consome por um momento e logo se apaga, pois você desconhece o fogo do juízo vindouro, o fogo da punição eterna, reservado para os ímpios. Mas por que te demoras? Ordena logo o que você deseja. Ou seja, eu não temo esse fogo que logo se dissolve, eu temo o fogo do juízo de Deus. Acende logo essa fogueira. E diz a história que Policarpo não queimava, e que o mataram na espada, naquele dia. Como é que tem sido o seu grau de entendimento e comprometimento com Deus, para servi-lo? Esse princípio do tempo do esforço elimina a ideia do crente que é só empolgado. O cristão empolgado só dá oferta quando está empolgado. O cristão comprometido sustenta a igreja. O cristão empolgado só ora quando volta de um retiro ou de um culto de sábado à noite empolgado. O cristão comprometido ora todo dia. O cristão empolgado vive na onda dos movimentos que surgem nas igrejas que estão na moda, em alta. O comprometido é fiel nos tempos difíceis e nos tempos melhores. O cristão empolgado, a gente não sabe o nome, na galeria da fé, porque não fez diferença nenhuma, foi só empolgação. O cristão comprometido escreveu a história da igreja. A obra do Senhor não é feita pelos melhores, nem pelos empolgados, ela é feita pelos comprometidos. O comprometido faz quando está empolgado, mas faz quando não está empolgado também. Obedece quando está empolgado, mas obedece quando não está também. Porque a aliança que sustenta o compromisso dele, o amor dele, e não o amor e a paixão que sustenta a aliança. Ele não faz só quando está apaixonado. A paixão faz parte da vida dele, porque nós fomos criados com esses sentimentos, e o amor de Deus nos emociona, mexe com a gente. Mas é a aliança que sustenta o amor, não é o amor que sustenta a aliança. Nem um casamento dura, nem um relacionamento dura só por causa de paixão, é a aliança, é o compromisso. Você é um cristão empolgado apenas, ou você é um cristão comprometido? É isso que a parábola dos talentos está nos dizendo aqui, é o tempo do esforço, do compromisso. Segundo, e esses dois são bem rapidinhos, é que o melhor jeito de viver a vida é a vida dos dois primeiros trabalhadores. Veja a diferença. Aqui no texto diz que quando o Senhor volta, os dois que haviam multiplicado seus talentos, que haviam se esforçado e trabalhado, acharam bom a volta de Jesus.
a volta do Senhor. Entregaram o resultado do trabalho, foram abençoados, elogiados e foram promovidos para o descanso. Foi boa, a vida deles foi adrenalizante, a vida deles foi emocionante, teve propósito. Eles tinham uma razão para acordar de manhã todos os dias, porque eles tinham talentos que precisavam multiplicar enquanto o Senhor não volta. Esses primeiros 2 servos que trabalharam e multiplicaram os talentos tinham uma agenda. Qual que era a agenda do terceiro que enterrou o seu talento? Receoso, com medo, escondi aqui o talento. A vida daqueles servos que recebem talentos e não os usam para a glória de Deus, é uma vida chata, é uma vida infrutífera, é uma vida sem emoção, sem adrenalina, sem propósito, sem ânimo, é uma vida sem cores, sem sons, sem sentimento, é uma vida xoxa, é uma vida infrutífera. Mas aqueles que usam as suas vidas para que os seus talentos sejam multiplicados para a glória de Deus, esses têm uma vida com propósito, uma vida com alvo, uma vida com objetivo. Eu sei porque eu estou aqui. Vamos embora que eu não tenho tempo para perder. Eu vou remir o tempo porque os dias são maus. Eu vou trabalhar enquanto é dia, porque vai chegar a noite que eu não vou poder trabalhar. Em Mateus 24, Jesus diz, a noite vai chegar. Em Mateus 25, ele está dizendo, trabalhe enquanto a noite não chega. É a hora de arregaçar as mangas, cingir os lombos, vestir-se e revestir-se da armadura de Deus e ir fazer o trabalho do Senhor. Ir por todo mundo pregar o Evangelho, ir por onde você for como profissional na sua área, brilhando, proclamando o Evangelho, influenciando esse mundo, adorando o Senhor, servindo com os seus talentos. Pastor, qual é a minha vocação? O DNA da sua vocação está nos talentos que Deus te deu. Quais são as habilidades que você tem? Está aí o DNA da sua vocação, da área da qual você tem que se dedicar. O que você tem de facilidade, de talento, de dom, foi Deus que colocou em você. Ele implantou em você o DNA do seu caminho, da sua profissão, da sua área de atuação. Peça para Deus te dar discernimento sobre isso e vá e se esforce, porque essa é a melhor vida que você pode viver. Você pode viver uma vida só de reação, reagindo ao que acontece, uma vida só de conformidade, se conformando com o que acontece, uma vida de tentativa de independência que é frustrante porque você é fraco sozinho, mas você tem que viver uma vida de intencionalidade. Você é uma árvore plantada por Deus nesse mundo. Ele plantou você aqui. Você não está aqui por acaso. Você tem dons e não é por acaso que você tem esses dons. Deus tem um propósito para você. Ele vai voltar. Ele vai prestar contas. Ele vai pedir contas do que você fez. Pronto, está aí sua agenda. Você tem 10 vocações que você já sabe hoje que tem. Pastor, eu não sei qual é a minha vocação. Como não? Primeiro você tem uma vocação para a existência. Você está vivo. Você está vivo já é uma prova de que você tem um propósito de estar aqui. Você tem uma vocação para amar o Senhor, uma vocação para ter um relacionamento com Ele. Você tem a vocação para proclamar a sua mensagem com a sua vida, com todas as oportunidades que você tiver. Você tem um chamado ao sofrimento, porque todo servo de Deus vai ter que enfrentar o sofrimento. Tem 10 vocações que eu posso citar, que você tem, independente de qualquer teste vocacional. Eu já sei de 10 coisas que Deus chamou você para fazer. Você já pode acordar todos os dias sabendo de 10 coisas que você tem que fazer naquele dia. Não tem espaço para uma vida chata, para quem é servo de Deus, porque você já acorda todo dia com muita coisa para fazer. Eu tenho uma missão enorme para fazer. Às vezes o que trava a gente é não saber o futuro, que é pecado, porque Jesus diz, não andeis ansiosos com o amanhã, que Deus cuida do amanhã, se preocupem em serem fiéis no hoje. O que eu digo para vocês, o que Deus já mostrou que você tem que fazer hoje é suficiente para ocupar a sua agenda, enquanto Ele não mostra o que você tem que fazer amanhã. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer em 2024, se eu vou para o seminário, se eu vou para a faculdade disso, para aquilo, se eu vou trabalhar nessa empresa. Não, o que Deus já te mostrou hoje que você tem que fazer é suficiente para ocupar a sua agenda, enquanto você não sabe o que Ele está te chamando para fazer amanhã. Hoje, todo mundo que está aqui na igreja já tem informações suficientes do que você tem que fazer para o Senhor, para ocupar a sua agenda amanhã, e depois de amanhã, e esse ano.
Eu tenho que ler a Bíblia, porque a Bíblia me manda meditar na lei do Senhor de dia e de noite, todos os dias. Eu tenho que orar e falar com o Senhor todos os dias. Eu tenho que ter comunhão com meus irmãos. Então, 3 missões que eu já sei que eu tenho que fazer sempre. E aí você tem as bem-aventuranças, aí você tem a ordem de Jesus de tratar o próximo e amar o próximo, de orar por ele, de aproveitar as oportunidades. Tem uma lista, você tem um monte de vocação na sua frente, uma lista de coisas. O seu problema não é saber o que fazer, o seu problema é filtrar aquilo que você não deve perder tempo, porque você tem coisa demais para fazer. Seu problema não é saber o que fazer da vida, seu problema é não fazer a coisa errada, porque o que fazer tem muita coisa clara de Deus para você. É a melhor vida que você pode viver. Eu olho para trás, de 98 para cá, quando comecei essa trajetória ministerial, e eu não me arrependo nem um dia. Deus me deu experiências maravilhosas, que nenhum outro caminho que eu pudesse ter escolhido me daria. Ninguém sai no prejuízo com Deus, ninguém sai perdendo com Deus. A versão sua melhor de existência é aquela do servo de Deus, da serva de Deus. Essa é a melhor versão de vida que você pode ter. E terceira e última lição, aqui, o final é o melhor. Olha o que diz o finalzinho da parábola aí. Diz aí, o versículo de número 22, no finalzinho, do 23, o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar do gozo, da alegria do seu Senhor. Você tem que viver para ouvir essas palavras, meu irmão. Se Deus é o dono do universo, o melhor prêmio que você pode receber nesse universo é a aprovação dele. Ele é o chefe mor. Qualquer chefe menor do que ele, que gostar, aplaudir o que você faz, é pouco. Você tem que viver para receber o elogio do dono, do Criador, do Todo-Poderoso. Por isso que Jesus diz que os hipócritas procuram orar para que as pessoas vejam e reconheçam, aplaudam a sua espiritualidade. Jesus diz, eles já receberam a sua recompensa. Eles queriam um reconhecimento dos homens, pronto, já tem homens que reconhecem. Agora, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões matam e roubam, mas ajuntais tesouros nos céus. A nossa vida é coram Deo, é diante de Deus, tudo que a gente faz, a gente está num palco que Deus está assistindo como Criador, e Ele é que tem que receber o fruto do nosso trabalho, é Ele que tem que reconhecer o nosso trabalho. Meus irmãos, eu vivo para viver, para receber um dia essa palavra de Deus. Eu vivo para isso. Eu quero um dia. Deus não vai me chamar de perfeito, porque Ele não chamou esses servos de perfeitos. Ele não vai me chamar de o melhor, mas Ele vai dizer, eu espero em Cristo, servo bom e fiel. É para isso que eu vivo. Essa é a minha posição no jogo. Já descobriu a sua? Ou você está vivendo para receber o elogio dos homens? Para receber os aplausos de pessoas que, como você, vão estar debaixo do juízo de Deus? Eu não, você não. Aqui está dizendo, no final, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Ele vai reconhecer, Ele vai ver. Às vezes você tem dificuldade de servir o Senhor porque acha que não está tendo resultado, não está tendo reconhecimento, não está tendo visibilidade, que não está tendo importância. Deus está vendo, os seus olhos estão sobre toda a terra, e Ele há de buscar os seus filhos. Viva para você ouvir um dia do Senhor: vem, vem. Você já trabalhou, você se esforçou, você serviu. Não precisa, você não foi o melhor, não pedi isso, mas você foi fiel. Vem, entra para o descanso do teu Senhor, vem. Eu vou ter uma eternidade inteira para confortar você.
uma eternidade inteira para enxugar suas lágrimas, uma eternidade inteira para compensar cada sofrimento que você teve por amor a mim. Eu vou ter uma eternidade inteira para compensar você de cada sangue que você derramou pela minha glória. Eu tenho uma eternidade inteira para abençoar você pelo seu tempo de sacrifício na terra. Vem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, nesses poucos anos aí, entra para o descanso do teu Senhor. Quem quer viver para ouvir isso um dia do Senhor? Levanta a mão aí. Não tem outra razão melhor, meus irmãos. Jovens que estão aqui, não desperdicem o seu tempo e os seus talentos. 3 princípios. Esse é o tempo do esforço. E o tempo do esforço, segundo princípio, é a melhor versão de vida que você pode ter, de servo de Deus. E terceiro, o final é o melhor final, é a melhor conclusão, porque você vai terminar com o Senhor. O servo mau e negligente terminou expulso, amaldiçoado, afastado. Ele viveu uma vida de medro, ele foi um medroso na vida, um covarde, um fugitivo de Deus. Só que o final foi pior do que a vida já não foi lá essas coisas, e o final foi pior ainda. O que não tem, até o que tem lhe será tirado, e o que tem mais lhe será dado. Os 2 servos que multiplicaram seus talentos tiveram uma vida muito melhor do que aquele que enterrou, e o final ainda foi muito melhor, eternamente melhor. Essa é a proposta de Deus para você e para mim. Esse é o conselho, essa é a orientação do técnico para cada jogador aqui estar na posição certa no jogo. Que Deus abençoe vocês, que nos abençoe. Nós possamos viver dentro dessa perspectiva. Enquanto o meu Senhor não volta, o que eu tenho que fazer? Eu não posso me distrair no meio do caminho. Eu não posso me perder com trivialidades. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele tem um tesouro guardado para mim. Eu vivo para Ele, para servi-lo. Os meus talentos, os meus dons, a minha vida, foi Ele que me deu, e Ele vai pedir contas. Estou com o Senhor, vou servir o Senhor, vou viver para Ele. Se essa é a decisão do seu coração também, ore comigo nessa noite, feche os seus olhos aí, vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Eu não sei aqui, nessa noite, fique em oração. Eu não sei aqui quem está sendo separado por Deus para ser pastor, ou um mestre, ou um evangelista, ou um médico, ou um advogado, um professor. Mas eu sei que todos os crentes aqui nessa noite estão sendo convocados por Deus, estão sendo chamados por Deus para serem servos fiéis até a volta dele. Eu convido cada um dos que estão em oração agora a trilharem esse caminho, que a gente não pode prever todos os detalhes, a gente não conhece o caminho, mas a gente conhece o nosso guia, e a gente conhece o final, como vai ser. Eu lhes convido a não perdermos mais tempo ajuntando tesouros passageiros, mas a juntarmos tesouros no céu. Eu lhes convido a não trocarmos os superficiais elogios dos homens pelo elogio de Deus. Eu convido você a viver para um dia ouvir do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no descanso do teu Senhor. Viva todos os dias que o Senhor te deu para Ele, e aquele grande dia será o seu dia de festa. A volta de Jesus para o que enterrou foi um dia de luto e de tragédia. A volta do Senhor Jesus para os que multiplicaram seus talentos foi um dia de festa, de casamento e de bodas. Que o Senhor te ajude a viver esse caminho na sua vida. Te coloco, ó Deus, o teu povo nessa noite reunido aqui no culto, os jovens dessa igreja, os irmãos presentes aqui. Que cada um possa parar e pensar com muita seriedade sobre a sua vida.
e ninguém mais brincar com o tempo, com o talento, com a vida que o Senhor deu. Faz de cada menino, de cada menina, de cada jovem aqui, adolescente, adulto, um servo que está trabalhando, se esforçando, multiplicando os seus talentos até a volta do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês.